Vamos lá. Vamos continuar de onde a gente parou, tá? E aí a gente vai conversando. Deixa eu apagar a luz aqui. A gente tem as meninas aqui, tem a Adriana e a Rosângela no presencial e vocês aí em casa, tá? Então, por isso a aula é híbrida. Como foi na nossa última semana, no nosso último encontro? Bom, na última semana a gente estava falando sobre alguns pontos importantes sobre a recreação e entretenimento. A ideia é sempre proporcionar atividades, momentos, onde o nosso paciente consiga relaxar, distrair, ter sensações de bem-estar, qualidade, tá? Então, isso é a ideia da recreação, certo? E aí a gente vai continuar falando aqui sobre alguns pontos. Bom, o que isso quer dizer? Vamos lá. A variabilidade das atividades recreativas pode ajudar a ampliar a mente em diversos tipos de conhecimento. O que significa variabilidade? Ou seja, é a quantidade. Então, a variabilidade das atividades significa atividades diversas ou muitas atividades, certo? Você tem várias opções de atividades. Qual que é a ideia? Isso, normalmente, ajuda a ampliar a mente, ajuda a fazer com que o nosso paciente exercite o intelecto, exercite a inteligência dele, a mente dele, tá? Então, quando você tem muitas atividades, cada uma tem o seu objetivo, lógico, né? A gente sempre propõe atividade de acordo com uma ideia, com o objetivo que a gente tem. E cada objetivo desse vai melhorando a questão intelectual do nosso paciente, ou pelo menos ampliando a mente dele. Por exemplo, além de ter funções de divertimento, recuperação psicossomática, acrescimento positivo à personalidade. Então, um exemplo. Às vezes, uma criança não gosta de dividir o brinquedo com o coleguinha. A personalidade dela é mais forte, é mais individualista. Acontece. A gente sabe, acontece. Quando você propõe uma dinâmica, por exemplo, de troca de brinquedos, troca, sei lá, de objetos, a gente vai, ou a ideia, pelo menos a atividade, é que essa criança vá melhorando a sua personalidade. Então, se ela era muito individualista e esse carrinho é meu, conforme ela vai exercitando a troca com o coleguinha, ela vai aprendendo o quê? Olha, não, na verdade, em algum momento esse carrinho também pode ser do meu colega. Então, se o meu colega precisa de um carrinho, ele não tem, eu posso emprestar o meu para ele. Então, a personalidade vai sendo, que fala, né, a crescimento positivo, ou seja, virtudes positivas são acrescentadas na personalidade do nosso paciente. Também é importante, né, e a gente consegue também proporcionar companheirismo, solidariedade, e também consegue ensinar essas pessoas, esses pacientes, a tomar decisões individuais, se for o caso da atividade. Como, por exemplo, se você for jogar dama, é 1 contra 1. E aí, qual que é a ideia? Olha, você é minha oponente. Para eu ganhar de você, eu tenho que decidir. Posso fazer escolhas erradas. Provavelmente vou fazer que eu sou ruim em dama. Mas, né? Então, bem-vindo ao clube. Mas, tipo assim, qual que é a ideia? Eu preciso desenvolver essa capacidade de decisão. Eu tenho que decidir. Se eu ficar em cima do muro, não funciona. Dama, xadrez, jogos em si, só ganha quem ataca. Assim, ataca no sentido, quem parte para cima. Quem decide. Às vezes a gente decide errado, mas tem que decidir. Então, jogos também ajudam o nosso paciente a entender que ele precisa decidir. Em momentos da vida, ele precisa decidir. E aí, então, a gente consegue também desenvolver esse senso, essa tomada de decisão nos nossos pacientes. Bom, agora a gente vai passar ou dar alguns exemplos, tá? Exemplos do que a gente pode chamar de atividades, tá bom? Atividades de arte. O nome já fala, né? Releituras de obras de arte e livros de biblioteca sob o ponto de vista infantil. Colagens, manipulação de materiais de texturas variadas, tintas, papéis, slimes, entre outros. Ou seja, tudo que tem a ver com arte. Pintar, desenhar, colar,
recortar, juntar pecinhas que tem a ver com artes. Então, por exemplo, a gente pega a Mona Lisa. Hoje a gente vai tentar reproduzir a Mona Lisa. Você dá um papel para a criança, por exemplo, mostra a Mona Lisa, que é aquele quadro famoso, fala, ó, você vai tentar reproduzir. Isso vai estimulando que a capacidade artística do nosso paciente, tá? Então, um tipo de atividade pode ser isso aí, atividade de arte, e aí tem vários exemplos aí, né? Mas a ideia é trabalhar o lado artístico mesmo, tá? O lado plástico do nosso paciente. Existem também outras atividades, são as atividades científicas. Essas atividades, o nome já fala, né? Vem de ciência. Ciência, testes, tá? Então, são experiências com densidade de líquidos. Então, por exemplo, você pega, sei lá, copo de água, coloca um fio de óleo e mostra para ele que a água não vai misturar o óleo. Entendem? Então, a gente consegue ir mostrando. São experiências. Tem aquela também de acender a lâmpada com limão na água. Enfim, tem várias coisas que a gente consegue ir mostrando por meio de atividades científicas. Que é para desenvolver no nosso paciente esse senso mesmo de ciência. Caramba, por que será que isso acontece? Olha que legal, o que será que dá se eu só junto isso, se eu juntar água e óleo? Será que se misturam? Não sei, aí a gente pode ir conversando com o paciente. Então, aula sobre partes do corpo. Então, olha, vamos lá. Quando você fica... Então, você pode ter, por exemplo, um paciente acamado. Nessa atividade científica, você pode mostrar para ele. Olha, quando você fica de barriga para cima, isso chama decúbito dorsal. Quando você fica de ladinho, chama decúbito lateral. E aí a gente consegue ir falando para ele partes do corpo. E aí isso também é uma questão, uma atividade científica, porque tem tudo a ver com ciência, né? Como o nosso corpo é feito? Olha, há uma divisão, cabeça, tronco e membros. A gente tem membros superiores, questões básicas, tá? Não precisa Professor, de anatomia, mas, assim, é importante a gente saber, né, como lidar com eles, né, e tudo mais. Crescimento. professor, dá licença. Tem gente que... Eu queria saber que página que está. O senhor poderia me falar? Oi? Então, Eu gostaria de saber que página que está. Peraí, deixa eu pegar a minha apostila. Mas a gente está no capítulo 4, 3 ou 4. Ah, tá. Muito obrigada. tem gente que ainda está perdendo ainda, que não sabe de onde é. Eu acho que tem alguém com o áudio ligado. Agora virou um ponto de gente. Aí, mutei. Quem mandou tu fechar? Aí, ó. A gente vai entrar na parte que fala na página 19. Tá? A gente vai começar... Como que eu vou escrever se ele está no coisa? Criação e Se ele tudo está mais. no Zoom? Alguém com No áudio... Zoom. Aí, fechei de novo. Gente, por gentileza, sempre o áudio fechado, por favor. Senão atrapalha o pessoal ouvir, tá bom? Aí, vai começar a página 19. A gente vai citar alguns itens importantes aqui. A ideia é fazer o capítulo 3 e o capítulo 4 hoje. Então, vamos lá. Bom, seguindo. Lembra aquela experiência de pôr a sementinha no algodão para ver crescer? Esse é um exemplo. Ciência. Olha, o crescimento da planta se dá assim. Aí você vai mostrando dia a dia como é que acontece. Isso estimula o senso científico, né? Descobrir no nosso paciente. Aham. Isso. Aham. Uhum. Por meio da arte. Isso acontece muito. E é uma experiência bacana da gente. Então, por exemplo, vamos ver um filme. A gente vai ver, sei lá, McDonald's. Vai ver Patetas. Olha, tenta reproduzir o Patetas aqui nessa folha. E aí a gente vai estimulando o senso artístico
do paciente. Muito bom, Rosana. Mais exemplos. A gente viu atividade artística, atividade científica, e tem outro exemplo, atividade de idiomas, tá? Por exemplo, quebra-cabeças bilíngues. Mas, lógico, né? Isso aqui é com muita cautela. Então, assim, professor, eu não entendo nada de inglês. Espanhol é mais fácil, né? É mais fácil da gente entender. Então, talvez seja melhor você trabalhar com espanhol, tá? São ideias, tá, gente? Não que necessariamente vocês precisam desempenhar. Mas se você sabe que o seu paciente com Alzheimer falava inglês, talvez seja legal você usar. Aí, professor, eu não sei nada. Tem aplicativo. Tem um aplicativo que chama, acho que é Bilingo, né? Um negócio assim. Duolingo. Esse aplicativo faz por você. Então, talvez você estimule, imagine, ó, no aplicativo você estimula uma segunda língua e ainda o contato com a tecnologia, que é muito importante também para idosos. Então, existem ferramentas, mecanismos alternativos, tá? Mas sim, atividades de idiomas são importantíssimos também. E, lógico, atividade física, né? Tá? Então, também não pode ficar de fora, certo? Mas tudo depende do grau de comprometimento do seu paciente. Então, se o paciente é acamado, você não vai poder propor para ele um pique-pega, né? Uma corrida. Não faz sentido. Então, sempre atividades que possam ser realizadas por ele, que não vão trazer prejuízos para o paciente, como a gente já conversou na aula passada. Então, atividades de artes, ou atividades artísticas, atividades científicas, atividades relacionadas a idiomas, atividades físicas também podem ser passadas para o nosso paciente. Beleza? Vamos continuar. E aí que tem alguns exemplos, mas acho que vocês já conhecem vários, né? Bom, é importante a gente entender que existem vários contextos em que a recreação vai ocorrer, certo? O que significa? Que tem pacientes de idades diferentes. Nem todo paciente gosta de brincar de dama, por exemplo. E aí a gente tem que entender esses contextos, essas situações, onde o nosso paciente está inserido, onde o nosso paciente está, e aí a gente vai passando as atividades que tenham sentido para ele. Vamos ver alguns exemplos. Vamos lá. Existe a recreação ativa. Acho que agora sim a gente entrou na página 19, nessa parte de recreação. Recreação ativa. Por exemplo, o que acontece nesse modo, nesse tipo de recreação? Uma característica é que os nossos pacientes, ou o nosso paciente, participa de todas as etapas de determinada atividade. Por exemplo, em uma exposição, os integrantes farão desde os itens da exposição até a organização. Então, o Sandro falou na aula passada, lembra da escola dele que não tinha atividade física, mas que eles faziam tipo um grêmio lá, ele falou o nome, uma exposição, que eu acho que acontecia 4 vezes no ano, um negócio assim. Então, o que eles faziam? Participavam desde o início, desde a montagem até o final, no dia mesmo da exposição. Então, isso pode ser um tipo de recreação. Esse tipo de recreação a gente chama de recreação ativa. É quando a pessoa participa desde o início até o final da atividade, da exposição, por exemplo. Existe também a passiva. Lembra, quando a gente fala de algo passivo, é algo que não faz nada, normalmente. Ativo normalmente quem faz. Então, a recreação passiva, o que o nosso paciente faz? Ele só assiste à exposição. Na recreação ativa, ele faz, ele participa, ele monta a barraca, ele trabalha, ele faz a comida para vender. Isso é uma recreação ativa. Ele coloca a mão na massa. Na passiva, não. Ele só assiste. Ele só vê. Só participa. Certo? É como quando a gente vai no cinema. Sei lá, quando a gente vai no... Quem gosta de rodeio, vai lá para ver, vai no rodeio, sei lá. Você só vai ver a exposição. Você não vai estar montando as barracas, não. Você só vai assistir. Então, é uma recreação passiva. Porque você não faz nada a não ser assistir. Certo? Agora, a não ser que você tenha uma barraca, aí sim vai ser uma recreação ativa. Então, tem esses dois tipos de recreação. Existe também a recreação institucionalizada. O radical vem de institucionalizar, vem de instituição.
são aplicadas em clubes, academias, empresas, festas. Então, por exemplo, um bingo lá na empresa. Então, tem uma empresa e aí a empresa vai fazer um bingo entre os seus funcionários. É uma recreação institucionalizada. Um concurso, corrida do saco, lá no clube. Pode ser um campeonato, um torneio no clube, um campeonato de tênis, um exemplo. Uma recreação institucionalizada, porque é uma recreação que acontece dentro de uma instituição, seja uma escola, uma empresa, um clube, enfim, uma academia, é uma instituição que tem ali um momento de recreação para os seus funcionários ou integrantes da equipe, tá? Então, tem esse tipo de instituição também. Desculpa, esse tipo de recreação. Mais um. Existe também a recreação não institucionalizada. Por exemplo, são atividades que são feitas livremente, sem a orientação de outra pessoa. Por exemplo, uma feira. Pode ser uma feira. Você tem ali numa feira, você tem encontros livres, sem você estar debaixo de uma autoridade dentro de uma empresa, não. É algo livre mesmo, algo simples que a gente faz, e aí a gente consegue proporcionar também um momento de recreação para o paciente, para a pessoa que a gente propôs algo, tá? Então, recreação ativa, quando você coloca a mão na massa. Você faz desde o início. Por exemplo, uma exposição. Recreação passiva, você só assiste, só participa, não coloca a mão na massa. Recreação institucionalizada é a recreação que acontece dentro de uma instituição. Escola, clube, academia, empresa, e por aí vai. E a recreação não institucionalizada é livre, tá? Não tem um chefe ou alguma pessoa que vai orientar. Bem legal, né? Bom, vejam a riqueza e a diversidade que tem. Então, é possível que a gente trabalhe a recreação e esse entretenimento de formas diferentes em pacientes diferentes. Isso é belo. É importante sempre a gente reforçar, tá? A recreação, então, é muito importante para a saúde do corpo e da mente. Às vezes, o nosso paciente tem uma condição, ele tem uma doença, por exemplo, que vai, conforme o tempo passa, vai limitando. Ele vai ficando cada vez mais na cama, vai ficando mais acamado, e aí você não consegue, por meio de uma atividade, talvez, trazer um bem-estar para o corpo dele. Mas talvez você consiga trazer um bem-estar para o psicológico. Quando você coloca um filme do 007, sei lá, ela sempre foi fã dele, da Pantera Cor-de-Rosa, não sei. Um exemplo. O corpo você não vai conseguir melhorar, porque a doença avança. Mas o impacto positivo no psicológico, no emocional que esse paciente tem por conta da Pantera Cor-de-Rosa é fantástico. E essa recreação tem esse objetivo também. Ainda que você não consiga gerar benefícios para o corpo, você pode gerar benefícios para o psicológico, para o emocional. A ideia é que a gente consiga para os dois, né? Mas nem sempre, infelizmente, a gente consegue. Então não adianta, como eu falei, né? Olha, pular corda é muito legal porque você fortalece os membros. Mas um paciente acamado, não tem como ele pular corda. Não tem como. Mas ele consegue assistir um filme. Ele consegue. Então, ele sempre amou Titanic. Quando você coloca Titanic, você está estimulando. Não é o corpo, mas sim o emocional dele, que é importante também. Principalmente porque porque muitas vezes esse paciente, às vezes fica desgostoso da vida. Não tem mais esperança, nada. Está muito triste. Se eu coloco Titanic, ela lembra de quando ela tinha um esposo ainda que estava vivo, quando ela tinha sofrido um acidente que deixou ela tetraplégica, sei lá. Consegue despertar lembranças, memórias que são importantes. Isso é muito importante. Talvez isso vá tirá-la da depressão. Não depressão, mas dessa tristeza profunda, desse cansaço, ou até está muito mal-humorada, você coloca um Mazzaropi, sei lá. Sei lá. Tipo, Três Patetas, não sei.
Sabe, assim, coisa... Ah, caramba, ela começou a rir, ela gostou. Você consegue distrair. Eu ri. Aí, olha, nossa, professor, quando eu cheguei, ela dava uma humorada. Mas eu coloquei aí sei lá, um Zeca Pagodinho para ela. Eu sei que ela gosta de um sambinha. Coloquei o Zeca Pagodinho. Fui lá trocar de roupa. Quando eu voltei, ela já estava mais sorridente. E aí a gente consegue ir trabalhando com a pessoa. Bom, algumas pesquisas mostram que pessoas não participam de atividades recreativas, que pessoas que não participam de atividades recreativas têm mais chance de desenvolver estresse, angústia e ansiedade. Então, você tem dois indivíduos. Quem participa de atividades e quem não participa. Dois grupos, os que participam, os que não participam. Os que não participam têm mais chance de ter ansiedade, depressão, estresse. Por quê? Porque ficam mais tensos, mais estressados, mais, como pode dizer, sei lá, mal-humorados, não ficam tão de bem com a vida, não ficam relaxados, não têm sensação de bem-estar, de prazer, nada disso. A vida é chata, a vida é um fardo, é um peso, sabe, uma sobrecarga. Caramba, para o cara já não faz mais diferença que dia é a semana, que mês que tá. Ele sempre amou o fim de ano, mas agora, como ele está muito mal-humorado, ele está odiando saber que amanhã é Natal. Sei lá. Então, o quê? Porque ele não participa de atividades recreativas, certo? Para ele, tanto faz. Na verdade, ele queria que o mundo acabasse. Para ele, seria melhor. Tanto faz, tanto fez. Então, isso acontece. E aí a gente tem que entender que pode ser porque ele não esteja participando de atividades recreativas. A gente não consegue afirmar, mas algumas pesquisas têm mostrado que essa pode ser a causa do estresse, né? Da ansiedade e tudo mais. Bom, o que mais? Agora eu vou só passar alguns exemplos aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês que pode ser. Benefícios da recreação. Olha aí. Olha que legal. Que bacana. O que isso significa? Vamos lá, vou dar alguns exemplos, tá? Estímulo à socialização. Lembra, eu bati bastante nessa tecla na aula passada. Você se socializa. Você tem contato com outras pessoas. Esse contato social é promovido por meio de uma recreação. Olha, a gente vai brincar, a gente vai fazer uma corrida aqui no bairro. Você tem contato com outras crianças do bairro, outras crianças da rua. Então, a gente vai fazer um campeonato sei lá, de truco, baralho, sei lá. Um exemplo. Provavelmente todo mundo da família vai querer ir para ver quem vai ganhar. De pôquer? Não, vai ser de natação. Pipa, pipa. Entende? Há uma socialização. Então, automaticamente, a gente ativa a dimensão social do paciente. Em algumas atividades, né? Nem todas, mas em algumas é possível. Principalmente quando você tem grupos ou quando você tem jogos de competição, você consegue socializar mais esse paciente. Outro, aumento da criatividade. Olha, você tem aqui à sua frente duas imagens. Duas imagens. Eu quero que você encontre... Lembra do jogo dos 7 erros? Onde estão os erros aqui? Você vai despertando a inteligência dessa pessoa. Quanto à criatividade, olha, você vai ter que reproduzir esse quadro aqui. Olha para aqui. Você vai abrir para a janela. Vem cá, olha aqui para a cidade. Digamos que ela mora, sei lá, num prédio. Olha para lá. O que você vê? Ah, eu vejo muitas casas. Então, eu quero que você desenhe isso num papel para mim. Olha, tá vendo o pôr do sol? Desenha para mim no papel. Deixa eu ver o que você acha. O que você achou do filme que a gente assistiu? Representa o filme em um desenho só. E aí você vai estimulando a criatividade, estimulando o lado plástico, artístico, por exemplo, do paciente. Isso é muito importante. Sabe aquele jogo? Isso. Então, olha, resume para mim o filme da Bela Adormecida. Sei lá, então um exemplo, né? A gente assistiu um filme, resume ele para mim.
Aí, se o paciente sabe ler, se o paciente sabe escrever, né? Se ele é alfabetizado, ele lê. Olha, escreve para mim. Ah, mas eu não sei escrever muito bem, eu não sei onde vai vírgula. Não tem problema. Escreve para mim, deixa eu ver. Conta para mim uma história. Digamos que você fosse contar a história do filme para mim. Coloca no papel, deixa eu ver. E aí a gente vai estimulando a criatividade. Percebem? Não é nada complexo, gente. Isso aqui são questões que a gente faz com os... que nós fazemos com os nossos sobrinhos, com os nossos filhos. São questões simples, que estimulam também a criatividade do paciente. O quê? A cruzadinha? Cruzada. Palavra cruzada. Aqueles jogos de labirinto. Olha, encontre a saída. Quebra-cabeça, criatividade. Por quê? Ele vai ter que falar, caramba, olha, eu tenho 1.500 aqueles quebra-cabeças bem grandes, né? Bem grandão, assim. É. Ah, é? Então, 4.000 peças. Ou ladrilho. Aham. Isso. Então, isso tudo é importante. A gente consegue estimular todas essas questões no nosso paciente. O que mais? Desenvolvimento de habilidades. Jogo da memória. Qual é a habilidade que esse cara tem que desenvolver? A memória. Tem que ser estratégia. A habilidade é estratégia. Olha, eu já sei que a quinta peça de baixo para cima é igual à terceira da direita para a esquerda. Estratégia. Habilidade estratégia. Ou xadrez. Estratégia também. Dama. Sei lá, como é que chama aqui? O dominó. E aí você vai criando habilidades. Que habilidade é? Tem que ser rápido. Se for uma queimada. Habilidade de esquivar. E aí a gente consegue ir trabalhando habilidades. A melhoria da expressão corporal, mímica. A turma lá de casa joga. Aham. Aham. Então. Então, a turma lá de casa joga. Eu não jogo. Bingo. Então, tudo isso é importante. Melhora, isso. Agora, melhora da expressão corporal. Mímica. Você coloca lá, você tem um grupo de crianças que você cuida, sei lá, ou de idosos numa casa de repouso. Gente, eu quero que vocês façam a mímica, sei lá, do Tarzan. E aí, sei lá, você começa e melhorando a expressão corporal deles. Gente, quando eu fico assim, o que parece que eu tô? E aí você começa a ir trabalhando, olha, sei lá, parece que você não está muito interessada, parece que você está com sono, parece que você está aqui, mas sua mente está lá. E aí a gente vai estimulando a expressão corporal dessas pessoas. Isso. 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 Você pega imagens. É fantástico. Raciocinar. Isso, é fantástico. Então, assim, a gente tem assim, situações diversas. Satisfação e descontração, então é alegria, né? Fazer a pessoa rir. A menina não consegue montar não de 50, aí ele diz assim, o meu cabra... Aí, se mutei, ela estava com o áudio aberto. Renovação das energias, melhora da autoestima. Então por exemplo, melhoria da autoestima. Hoje a gente vai fazer maquiagem. Então, você sabe que ela sempre foi vaidosa. E já tem uns dias que ela vem falando da sua maquiagem, que ela repara que... Isso, olha, a gente vai hoje dar um tapa aí. Chama a cabeleireira, sei lá, olha, vamos ver se a senhora consegue ainda passar o esmalte aí. A manicure está aqui, mas vamos ver se ela consegue. E aí ela vai e fala, caramba, olha, antigamente eu fazia isso, então tô relembrando, revivendo o que era importante para mim. Então, a autoestima a gente consegue melhorar também. As energias também, então, às vezes o paciente
sofreu uma perda muito grande. Se ela amputou a perna, diabético amputou a perna, por exemplo. Ele não vai, imagino que o psicológico dele, pelo menos no início, vai ficar um pouco abalado. E aí a gente consegue ir renovando as atividades, as energias dele, perdão, por meio de atividades. Sempre estimulando a olhar, olha, lógico, você não vai falar isso, né? Mas a ideia é que ele entenda que, lógico, tá ruim sem uma perna, mas poderia ser pior se ele tivesse as duas, sem o braço. Ele ainda consegue ir no banheiro sozinho. Ele vai de muleta, mas vai sozinho. Eu não preciso ajudar. Então, assim, a ideia é renovar. Então, assim, a gente consegue, mas com jeitinho, com cautela, e aos poucos, sem ter pressa, e de uma forma que faça, né, sentido para o nosso paciente. É só olhar aí, ó. Tem até essa imagem aí ao lado, você tem corrida, a segunda, a hidratação, depois aqui, então, carinha sentado, tomando um solzinho, descansando. Admirando. Sentindo isso, sentindo o vento, o cheirinho de árvore. Um telescópio à noite, vamos ver a lua hoje. Põe o telescópio e vê a lua. Que planeta é aquele? Não sei. Amanhã a gente vê na internet. E aí você consegue ir estimulando. Isso. Então ali, tem um cara de skate, um de tênis, outro de bicicleta. Isso aí é mais um paciente, sei lá, se você cuida de um... É brabo, hein? Mas assim, a ideia é mostrar, existem, né, inúmeras atividades. Realmente uma variabilidade, assim, número grande mesmo de atividades, e a ideia, fujam da rotina. Porque na rotina fica chato. Tem que inovar. Mas é possível, perfeitamente possível. E aí eu trouxe algumas imagens aqui. Mexer com... Gente, a minha sobrinha ama. Professor, mas mexer com água, professor, é muito bobo. Não para criança. Para criança, não. Para a gente, pode ser bobo. Sei lá, pode não fazer muito sentido. Para criança, não. Tem mais uma. Nossa! O presente da minha sobrinha que a gente deu para ela agora foi uma bacia grandona. Ela fica só com a cabecinha dela de fora dentro da bacia. Ela ama. E vai. Olha lá. Aí a gente comprou um brinquedinho que flutua. Ixi, aí ela fica o dia inteiro se deixar. Então, assim, pra gente não faz sentido. Aí você usa uma estratégia. Então, assim, já ia aproveitar. Então, clube tem. Tudo isso... Opa, tem alguém com o áudio ligado. A ideia é... Deixa eu ver quem é. A ideia é... Tem parques, né? Então, tudo isso a gente consegue. Olha essa outra imagem. Uma criança deitadona lá, cheia de peças, no jardim, brincando. O que mais? E aí já são mais adolescentes, né? Professor, mais adolescente é um bichinho difícil, talvez. Mas isso não significa que eles não brinquem. Não significa, a gente só tem que ter a sensibilidade de entender o que faz sentido. Então, lembrando, gente, o cuidador não cuida só de pessoas doentes. Tá? Então, às vezes você vê essa criança ali e fala, professor, mas o que eu vou cuidar? Não, tem cuidador que cuida de criança, porque a minha sobrinha, essa semana, a gente trabalha.
Isso. O tipo de seguro na mesma pólice. Encontra Isso. Não consigo. Acho que tem alguém com áudio ligado. Eu. Deixa eu ver aqui. Aí, acho que foi. Aí, acho que foi. Bom, isso. Então, assim, pai trabalha, mãe trabalha, não tem ninguém para ficar. Você pode cuidar dessa criança. Então, tem exemplos aí que a gente pode ir se orientando, né? Professor, só crianças e adolescentes? Não, claro que não. Aí, ó. Terceira idade. Firme. Aí, ó, firme e forte. Você pode falar, professor, isso aí é montagem. Nada. Quando eu era na faculdade, lá tem, na faculdade, em São Carlos tem um espaço, se vocês forem um dia lá, procurem pela UAT, Universidade Aberta da Terceira Idade, UAT. Lá nessa UAT tem atividades para idosos. E aí você vê de tudo lá. Tem artesanato, atividade física, hidroginástica, que é ginástica dentro d'água, bote, tudo. Tudo que vocês imaginarem tem. Tudo tem lá. E aí você encontra espaço tipo assim, ó. Tem idosos que jogam vôlei, tem de tudo. Então, Aonde que é, professor? Oi? Perdão? Aonde que fica esse lugar? São Carlos, UAT. Chama... tá. Aqui chamou como? Pique. Entendi. Que legal. É legal. Programa de idosos comunitários, legal. Lá é o UAT. É literalmente a letra U, né? A-T-I. UAT. Universidade Aberta da Terceira Idade. Muito bom. Né? Oi? Não consigo te ouvir. Acho que está bloqueado o seu... Aí, se alguém souber de algum lugar, para eu levar minha mãe, depois legal. dessa epidemia, né? Olha lá, Adriana. É aqui em Ribeirão? A Juliana... é? A Adriana falou assim que tem na PIC, PIC, Programa de Idosos Comunitários? Isso. Tá. Tem na Vila Virgínia, Campos Elíseos, aí tem vários bairros, ela disse. Tá? Aqui eu realmente conheço que eu sou novo. Por causa da pandemia, né? Depois que voltar... Depois eu levo. Obrigada. Imagina. Vamos lá. Seguindo. Gente, vai expirar o link. Expirou na hora certa, que a gente vai começar a falar de um outro assunto agora. Então, vai cair. Eu vou criar um novo link e mando lá no grupo para vocês, tá? A aula não acabou. É só o link que vai expirar. Certo? Então, a gente viu essa variedade das atividades e quão rico isso é. Mas isso não pode ser feito